Salve dizimistas, agentes da Pastoral do Dízimo, povo de Deus. Que bom, estamos chegando ao mês do dízimo e a nossa arquidiocese de Natal já vivencia de uma maneira extraordinária, tendo em vista esse tempo de pandemia, as celebrações próprias, reflexões, formações, toda a animação da Pastoral do Dízimo. Quero saudar o casal, o Austin e Miriam, novos coordenadores da nossa Pastoral do Dízimo na Arquidiocese. Agradecer o convite para participar desse momento de partilha, desse momento de formação, em preparação e já na vivência deste mês do dízimo e da Bíblia, mês de setembro e deste ano 2020, participar com vocês deste momento. O tema que nos é proposto, dízimo, conversão pastoral e missionária. Esse tema da conversão pastoral está muito presente na nossa igreja. Desde o documento de Aparecida, eu recordo muito bem quando o documento de Aparecida trouxe esse termo, conversão pastoral. Ficava a interrogação, como assim conversão pastoral? Quer dizer que nós estávamos no caminho errado? Por que essa conversão pastoral? É legítimo usar este termo? E é claro que nós refletíamos naquela ocasião, como igreja, como refletimos também agora. É sim, nós precisamos de conversão pastoral. A conversão pastoral não indica um caminho errado, mas indica a necessidade de uma mudança de método, de uma condução diferente naquilo que estava correto, mas que era preciso adaptar-se a uma nova realidade. E o documento de Aparecida, meus irmãos, minhas irmãs, traz isso muito presente para o Brasil, para a América Latina e o Caribe, e para a igreja inteira, com a chegada do Papa Francisco, que esteve tão presente no documento de Aparecida, na construção deste documento, na conferência de Aparecida. Hoje a gente sente os reflexos das necessidades, das urgências, desta conversão, desta animação pastoral do documento de Aparecida para a igreja inteira, quando o Papa Francisco faz seus pronunciamentos para a igreja universal, para a igreja no mundo inteiro, a gente sente muito forte este apelo de Aparecida. É claro que nós precisávamos de uma conversão pastoral. Esta conversão pastoral, este novo jeito de vivenciar a ação pastoral da nossa igreja, a nossa evangelização, que sempre esteve correta, mas que sempre procurou ou precisou adaptar-se aos novos tempos, às novas realidades, às novas necessidades dos seus fiéis. E a igreja, nessa conversão pastoral, é claro, chega também a pastoral do dízimo. Muito justo que neste ano 2020, e nesta caminhada da pastoral do dízimo, nós possamos refletir sobre esta conversão pastoral. A pastoral do dízimo em nossa arquidiocese já tem sim uma caminhada e precisa estar sempre olhando, se corrigindo, revendo seus métodos, sua ação, sua maneira de chegar aos fiéis, de administrar o dízimo, de conduzir os agentes da pastoral em cada paróquia, em cada realidade. Por isso, muito justo, muito necessário, muito importante que façamos esta reflexão. Em que precisa haver conversão pastoral e missionária em nossa caminhada junto à pastoral do dízimo? Meus irmãos, eu gostaria de partilhar com vocês 3 dimensões nesta conversão pastoral. Na caminhada da pastoral do dízimo, a conversão nossa, dos sacerdotes, a conversão dos nossos agentes e pastorais, no nosso método, na nossa ação, e a conversão dos fiéis, dos nossos dizimistas. Tem que começar a partir de nós, padres.
Nós, padres, estamos precisando sempre rever nosso método, nossa ação, nossa atividade, nossa evangelização, o local, a paróquia onde nós estamos, o público que nós precisamos atingir, as pessoas que nós precisamos alcançar. E na pastoral do dízimo também. Como é que nós, padres, estamos vendo a nossa pastoral do dízimo? Na paróquia onde nós estamos. Onde está a nossa ação como pastores? Como é que nós vemos nossos agentes? Como é que nós cuidamos daqueles e daquelas que estão aí disponíveis, servindo, entregando o dízimo da própria vida em nossas pastorais? Como é que nós acompanhamos os padres? Nós, padres, precisamos estar muito atentos aos nossos agentes da pastoral do dízimo. Eles precisam do nosso apoio, eles precisam da nossa presença, da nossa atenção, do nosso cuidado pastoral. Como é que nós, padres, estamos administrando o dízimo de nossas paróquias, de nossas comunidades, da nossa igreja? Olha, eu quero falar aqui com muita tranquilidade, como padre que sou, partilhando com vocês, neste momento de formação, a necessidade de transparência, gente. Nós, padres, precisamos ser transparentes, sim. Nós precisamos administrar o dízimo dos nossos fiéis com transparência. Por que não prestar contas à comunidade? Eu, como padre, preciso estar sempre preocupado com isso. Nós somos uma igreja, uma família, uma comunidade. Então nós precisamos, sim, administrar juntos. E o nosso trabalho junto aos conselhos administrativos e econômicos, esse trabalho, essa ação junto aos conselhos é muito importante para bem administrar o nosso dízimo. Mas não precisamos ter transparência somente com o nosso conselho pastoral e administrativo. Não somente o conselho econômico deve estar por dentro, os fiéis também, os dizimistas também precisam saber em que, como estamos aplicando o nosso dízimo. E o resultado de tudo? Nós precisamos apresentar isso à comunidade. Qual o resultado do dízimo de vocês? Por que a igreja está assim? Por que o templo se encontra desta forma? Por que a igreja não está conseguindo, ou como ela está conseguindo cumprir as suas obrigações em termos de administração dos bens da igreja? Então, essa conversão precisa começar de nós. Não podemos ter medo. Não podemos ter medo de dizer o quanto o dízimo da nossa paróquia apresentou para aquele mês, como foi o investimento. Se temos algum saldo, não podemos ter medo de dizer. Nem também podemos ter medo de dizer por que não estamos alcançando as metas, por que não estamos cumprindo as nossas obrigações. Então, essa conversão começa em nós. Depois, a conversão dos agentes da pastoral do dízimo. Como é que você está assumindo esta missão? Como é que você, agente da pastoral do dízimo, que coordena a pastoral, mas também que serve, que está ali na mesa da partilha, que está ali em toda a missa, que está acolhendo os fiéis, como é que se dá essa conversão também para você? Como é que você, agente da pastoral do dízimo, está encarando esta ação missionária? Você não é um funcionário, como um padre não é um funcionário do altar. O agente da pastoral do dízimo não é um funcionário que tem que atender e com eficácia preencher fichas, registrar entradas. Não é um funcionário. Você é um pastor, você é uma pastora. Quando você está ali a serviço, acolhendo aquele fiel, deve preocupar-se com aquele fiel, acolher bem, cuidar dele. Não só está ali para registrar o dízimo que ele vem devolver na igreja, ou preencher uma ficha. Não somente isso. Você, meu irmão, agente da pastoral do dízimo, você é um pastor. Precisa agir de maneira pastoral. O seu cuidado com o fiel que chega. E a conversão para os fiéis. Para todos aqueles que
estão aí registrados, cadastrados no dízimo de nossas comunidades, de nossas paróquias. Gente, o dízimo é a vontade de Deus para manter a sua ação na terra através de sua igreja. O dízimo é bíblico. Eu gostaria de partilhar com vocês um texto bíblico, o dízimo de Jacó. O dízimo está presente desde Abraão. Nós recordamos aqui Gênesis capítulo 14, quando Abraão devolve o dízimo ao rei Melquisedeque. Fomos lá no patriarca, aquele primeiro chamado à fé, a seguir o Deus único, o Deus de Israel, aquele a quem nós servimos, o Deus único e verdadeiro. Mas Jacó, eu gostaria de refletir com vocês na própria Escritura, Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 20, quando Jacó faz aquela promessa, quando Jacó toma aquela decisão, que é um compromisso na verdade. Jacó, naquela viagem que vai fazer, ele diz exatamente isto: se Deus for comigo, se Ele me guardar durante esta viagem que empreendi, e me der pão para comer e roupa para vestir, e me fizer voltar em paz à casa paterna, então o Senhor será o meu Deus. Olha o primeiro compromisso de Jacó. O Senhor será o meu Deus. Esta pedra da qual fiz estela será a casa de Deus, e pagarei o dízimo de tudo que me deres. Esse texto para mim é muito importante nesta caminhada da pastoral do dízimo. Trata-se de um compromisso de um patriarca da nossa fé. Dízimo é compromisso com Deus. Primeiro, Ele será o meu Deus. Só é dizimista na comunidade, só assume esse compromisso do dízimo na igreja quem aceita a Deus. Eu tenho um Deus, Ele é o meu Deus, Ele será sempre o meu Deus, e eu devolverei o dízimo de tudo que Ele colocar em minhas mãos. Que beleza esse texto bíblico, que beleza, irmãos. É necessário que cada dizimista, ele passe por essa experiência. Eu tenho um Deus, e eu mantenho a obra de Deus. Nesses últimos dias, na leitura do Evangelho, na celebração da Santa Missa diária, nós estivemos lendo os ais do Evangelho de Mateus, o capítulo 23, quando Jesus recorda aos escribas e fariseus que eles estavam num caminho que precisava de conversão, porque eles se preocupavam com o dízimo e não se preocupavam com a prática da justiça e da caridade. E aí o Senhor diz, isso é já Novo Testamento na Escritura, que é necessário praticar em primeiro lugar a justiça, sem, no entanto, deixar o restante, que é o compromisso com o dízimo, para manter o templo, para manter a obra de Deus neste mundo. Achei interessante também recordar com vocês, porque do nosso pai Abraão, do nosso pai Jacó, lá no livro do Gênesis, Jesus também no Evangelho, ele recorda da necessidade do dízimo e aprova. O dízimo sim é o caminho bíblico, correto, para mantermos a nossa igreja. Se formos aos dias atuais, aqui na igreja, no Brasil, eu gostaria de citar, de recordar com vocês, nesta partilha, nesta abertura do mês do dízimo em nossa arquidiocese, o que diz o documento 106 da CNBB sobre o dízimo. Vejam só, a definição é a seguinte, o documento 106, número 6, o dízimo é uma contribuição sistemática e periódica dos fiéis, por meio do qual cada comunidade assume corresponsavelmente sua sustentação e a da igreja. Ele pressupõe pessoas evangelizadas e comprometidas com a evangelização. É assim que a nossa igreja vê o dízimo. Então, a conversão pastoral e missionária no dízimo, na Bíblia, na doutrina da igreja,
dos ensinamentos dos nossos bispos, passa por isso aí, gente. Essa conversão pastoral passa por esse compromisso de ser servo de Deus, de ser serva de Deus. E todos nós o somos. Os padres, os diáconos, o nosso bispo, os nossos bispos, nossos agentes de pastorais, de todas as pastorais e todos os fiéis batizados nesta igreja. Nós somos servos de Deus, Ele é o nosso Deus. E nós temos com Ele um compromisso de fidelidade. E a fidelidade passa pela prática de tudo aquilo que o Senhor nos ensina, pelo seguimento dos seus mandamentos, seus ensinamentos, também pela fidelidade à doutrina da nossa igreja, ao magistério da nossa igreja e ao compromisso com o nosso dízimo, que é um compromisso de pessoas evangelizadas, compromisso de pessoas que servem a Deus, que servem a Jesus, que são servos e servas de Jesus e que por isso se comprometem com esta igreja. Então, a conversão pastoral e missionária na pastoral do dízimo é para todos nós. A começar por nós padres, pelos agentes da pastoral do dízimo e por todos os fiéis. É uma experiência de Deus. Eu quero partilhar com vocês, meus irmãos, minhas irmãs, como padre, graças a Deus, neste mês de setembro, vou fazer 23 anos como sacerdote, graças a Deus, que o povo de Deus, o povo católico é um povo muito aberto, aberto à conversão, aberto às inovações. E quando esse povo é envolvido na caminhada da igreja, de uma maneira clara, transparente, envolvente, acolhedora, nós padres, agentes da pastoral do dízimo, precisamos ser peritos em acolhimento, mas é aquele acolhimento verdadeiro, não é só o sorriso ou o aperto de mão, que agora nesse tempo de pandemia até nos é impedido, nos são impedidos porque o nosso sorriso está encoberto pelas máscaras. Não é permitido agora ir saudar, tocar, para vencermos esse coronavírus, mas esse acolhimento, ele passa por todas as dimensões, de como nós tratamos nossos fiéis na celebração dos sacramentos, como padres, como nós pregamos, como nós celebramos as nossas missas, como nós estamos conduzindo essa nossa ação pastoral, como vocês, agentes da pastoral do dízimo, acolhem as pessoas, como tratam os fiéis, dizimistas ou não, os funcionários das nossas paróquias, nossos secretários e secretárias de paróquia, como é que eles atendem, nossos sacristãos, nossos zeladores, enfim, esse acolhimento deve envolver o todo da nossa igreja, todas as estruturas, como diz o documento de Aparecida, todas as pessoas, todos nós estamos envolvidos nesta caminhada. Eu, como dizia meu testemunho, minha experiência de padre, por onde passei, desde Monte Alegre e Lagoa Salgada, que eram capelas, e a gente foi preparando para ser paróquia. Depois, graças a Deus, nós estávamos ali na criação da paróquia de Nossa Senhora da Penha, de Monte Alegre e Lagoa Salgada. Hoje Lagoa Salgada já é uma paróquia já independente também, mas naquela caminhada, naquela experiência com o povo de Deus, no início, quanta abertura, gente, quanta abertura na pastoral do dízimo, na ação da manutenção da igreja com o dízimo, na fidelidade dos fiéis. Depois em Santa Cruz, na paróquia de Santa Rita, uma experiência de uma paróquia bem maior, com Japi, São Bento Lairi. Depois em Natal, experiência urbana, aí na Catedral, em Natal. Depois passando por Areis, uma paróquia também pequena, junto com o município de Senador Jorge Navelino. Agora, aqui em Nova Cruz, eu sempre tive uma presença muito forte, um crescimento da pastoral do dízimo, da manutenção da igreja e, claro, apresento como testemunho o acolhimento, o trato com as pessoas se sentirem pastoreadas pelo padre, pelos agentes da pastoral.
nossos dizimistas precisam ser pastoreados. E transparência. Transparência. Administrar com responsabilidade os bens da igreja, isso é muito importante, e ter transparência naquilo que se faz. Então eu venho, agradeço a vocês, o Washington e Miriam, por me convidarem para dar esse testemunho e deixar para vocês, dizimistas todos e agentes da pastoral do dízimo, que sejam pastores, sejam pastoras. Acolham bem o povo de Deus sempre, sempre. E sejam responsáveis na administração daquilo que Deus coloca em nossas mãos pelo dízimo dos fiéis. Deus abençoe, um feliz e abençoado mês do dízimo. Continuemos crescendo sempre e crescendo na conversão pastoral e na missionariedade desta pastoral. Deus abençoe a todos nós.